Olá, pessoal! Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje, no Entretanto, nós vamos falar da nova prisão de Mauro Cid, na ameaça de prisão de Jair Bolsonaro e do caso Robinho. Eu já estou esperando vocês. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Pessoal, não sei se explicaram para vocês sobre o caso Robinho. Eu vou tentar fazer isso aqui de maneira mais simples. Ele teria estuprado uma mulher na Itália, ao lado de parças. Meu Deus, como o jogador de futebol gosta de andar com puxa-saco. Bem, Robinho foi condenado na Itália e quando por lá transitou em julgado a condenação, anos depois do fato, ele já tinha voltado para o Brasil. Como o Robinho é brasileiro nato, nascido aqui, nossa Constituição proíbe que ele seja extraditado para cumprir pena em outro país, como no caso do Cesare Battisti. Vocês lembram dele, aquele italiano terrorista que aqui vivia? Bem, nós não estamos falando de extradição, pessoal. Estamos falando de cumprimento de sentença penal condenatória no estrangeiro. É um outro caso. No caso do Battisti, que havia um pedido da Itália para extraditá-lo, que ele estava condenado por 4 homicídios na Itália. O Lula se recusava, depois que ele foi descoberto aqui, o Lula se recusava à extradição. O advogado do Battisti era o atual ministro Luiz Roberto Barroso, então advogado, e o governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores e do presidente da República, era ato discricionário, ato de príncipe, simplesmente negou a extradição. O presidente negou através do Ministério das Relações Exteriores. No caso do Robinho, é através do Ministério da Justiça, porque se pede o cumprimento de uma sentença penal condenatória proferida no estrangeiro na Itália por fato cometido no estrangeiro na Itália. Se pede o cumprimento desta condenação aqui. Então, é através do Ministério da Justiça e não depende do presidente da República. É o STJ que autoriza ou não o pedido de cumprimento de sentença penal condenatória estrangeira em solo brasileiro. E o STJ autorizou. Robinho se apresentou e já está preso em Tremembé, ao lado de criminosos famosos lá em Tremembé. Tremembé é uma espécie de hall da fama do crime. Nardoni, Richthofen, Matsunaga, Cravinhos, só alguns dos sobrenomes conhecidos e famosos das páginas policiais da nossa história recente. Todos estiveram ou passaram por lá. Enfim, essa é a triste sina do Robinho. A Constituição também impõe regras para que a decisão condenatória estrangeira possa ser cumprida ou executada no Brasil. Presta atenção, em primeiro lugar, o fato criminoso deve ser crime lá e aqui. Se for lá e não for aqui, nada feito. A pena imposta lá tem que ser compatível com a legislação, com a pena prevista na legislação nacional. Essa condenação tem que ser traduzida, essa decisão condenatória tem que ser traduzida por tradutor
juramentado e ela tem que percorrer os trâmites legais. Ministério da Justiça, Ministério Público, PGR, né, e STJ. Como no caso de Robinho, deve haver o trânsito em julgado da condenação. Isso é, aquela decisão a ser cumprida aqui não pode mais comportar recursos judiciais no país de origem. O condenado lá deve ter condições aqui, condições de saúde física e mental para cumprir, a condenação. Também se indagando, o STJ deve se indagar se o devido processo legal foi seguido por lá. O direito penal italiano é muito parecido com o direito penal brasileiro. Aliás, se acusava nos idos de 1940 o Nelson Hungria, que foi o maior jurista que esse país já teve, e ele foi um dos autores do Código Penal, o principal autor do Código Penal de 1940, ele era acusado de copiar o Código Penal italiano, fazer Ctrl-C, Ctrl-V, que na época nem existia isso, por ocasião da elaboração do Código Penal de 1940, até hoje existente. Fato é, em vigor no Brasil, fato é que o direito penal italiano, o Código Penal italiano é muito parecido com o nosso. O Robinho teria feito muito melhor se tivesse apresentado à justiça italiana anos atrás e cumprido a pena por lá, sem todo este intenso alarde, sem todo esse excruciante anticlímax, esse sofrimento todo dele e dos seus familiares direto. Teria cumprido, ia ser um boato quente, mas agora já estava frio, e vida que segue. Aliás, o ex-técnico Leão, Robinho jogou para o técnico Leão, no Santos, quando ele surgiu, início dos anos 2000, o Leão revelou em um podcast, né, que conversou por telefone com o Robinho, quando viu do alarde e da inevitabilidade dessa vindoura prisão. O Leão aconselhou o Robinho: cumpre logo sua pena e bola para frente. Apresente-se imediatamente à justiça italiana e cumpra a sua pena. Sabe o discurso de gente experiente e madura. O Robinho devia ter ouvido. Então vamos guardar outro conselho. Se você, por acaso, cometeu um crime, Deus te livre e guarde. Se você cometeu um crime de grave repercussão, Deus o livre e guarde disso. Mas se acontecer da mídia te espancar por causa desse crime, se você for lacrado, sofrer o que se convencionou chamar de justiçamento social em redes sociais, guarda sua grana, suas esperanças para lutar por uma pena justa, uma pena rápida, observado o devido processo legal. Não tenta ser absolvido. Você não vai conseguir, vai perder esperança e dinheiro tentando. Se você já foi condenado pela mídia e pela opinião pública no Brasil, dificilmente você vai escapar da condenação judicial. Só o tempo vai se encarregar disso, se é que o fará. Como aconteceu, por exemplo, com o caso do técnico Cuca. Quando o jogador do Grêmio, o Cuca foi jogador do Grêmio há 30, 40 anos atrás, inclusive com passagens pela seleção brasileira, o Cuca se meteu em uma suruba, quando jogava amistosos na Suíça. Tudo coisa da juventude e do mundo da bola, repleto desses casos apimentados. Não fosse o fato de que uma das meninas envolvidas naquela peripécia tinha só 13 anos de idade. Cuca foi condenado por lá à revelia e jamais retornou à Suíça. Ele seria preso. Passadas 3 décadas, o Cuca contratou
advogados que reverteram a condenação através de um remédio jurídico conhecido como revisão criminal, que é também previsto aqui e é previsto na legislação suíça. Os advogados de Cuca encontraram uma tecnicalidade, uma questão processual descumprida à época do processo e da condenação, que anulou ao processo inteiro. A minha querida ex-professora, ministra Carmen Lúcia, nos dizia sempre que é um dogma constitucional a inocência e a preservação dela ao longo do processo penal, a inocência do réu ao longo do processo penal e até o trânsito em julgado. E ela disse posteriormente, já entronizada ministra do STF, em um célebre julgado que ela relatou, né? Ela disse que não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória para o caso de réu inocente, vítima de alguma nulidade processual. E isso se verifica através de um remédio processual chamado revisão criminal. O que significa isso? Mesmo transitado em julgado a sentença penal condenatória, se houver, foi disso que se valeu o Cuca, se houver fato novo demonstrador de inocência, prova até então não conhecida que demonstre inocência, ou alguma nulidade que desfavoreça ao acusado condenado, em qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, esse trânsito é relativizado para beneficiar o réu inocente condenado, anulando a condenação. É o caso da revisão criminal, como foi o caso recente do Cuca. Seria tosco imaginar uma coisa em sentido oposto, um raciocínio em sentido oposto. Imaginemos uma pessoa condenada, com a condenação transitada em julgado, depois desse trânsito em julgado, se descobre que é inocente. Não podemos voltar atrás para desfazer a injustiça, para soltar o inocente preso e condenado, porque transitou em julgado. Isso não é possível. Basta você fazer o raciocínio inverso, que você vai verificar que a revisão criminal, bem utilizada, ela é indispensável em um Estado democrático de direito. O que não se sabe, de fato, é por que a justiça suíça jamais pediu ao Brasil o cumprimento da condenação do Cuca por aqui, como o governo italiano fez com o Robinho. O Robinho fala que está sendo vítima de racismo. Besteira. Eu acredito piamente que o problema do Robinho não tem a ver com a cor da pele dele, mas com o fato de que seu crime foi cometido em uma época, ou pelo menos a repercussão dele, o processo pela prática dele, foi uma época de intenso ativismo social, exposição midiática globalizada e patrulhamento moral, com ênfase na proteção de minorias, mulheres, LGBTQ+, imigrantes, etc. Não fosse isso, Robinho estaria solto, como Cuca sempre esteve. E antes que me indaguem, Daniel Alves será solto porque cumpriu, aguardando o julgamento, parte de sua condenação e tem direito, pelas leis espanholas, à progressão de regime. Paga a prestação pecuniária, a indenização que ele tem que pagar. Ele foi mais inteligente após a burrice do assédio à sua pretensa vítima. Ele se apresentou e cumpriu logo o que tinha que cumprir, o que o Robinho deveria ter feito. Pessoal, no momento destas mal traçadas, dessa conversa nossa, Mauro Cid foi novamente preso e, ao que tudo indica, Bolsonaro está em vias de sê-lo. Está em vias, talvez, de ser decretada a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que é altamente previsível. Eu sempre disse isso aqui
e disse com tristeza: um país que vive de prender seus ex-presidentes é um país que utiliza o direito penal para resolver problemas políticos de maneira inadequada, vulgarizando o instituto da prisão preventiva, da prisão temporária, contribuindo para aumentar o descrédito na presidência da República, de maneira absolutamente desnecessária, tanto no caso do Lula, quanto no caso do Michel Temer, como agora no caso de Jair Bolsonaro. Nós estamos falando de pessoas com residência conhecida, ocupação fixa, que não se furtaram a intimações judiciais, que não se furtaram a produção da prova, não procuraram inviabilizar a produção de provas ou a instrução criminal. A utilização da prisão preventiva ou da prisão temporária, enfim, prisões sem condenação criminal transitada em julgado, tem que ser bastante criteriosa. E no caso da prisão de ex-presidentes da República, isso contribui sobremodo para prejudicar a imagem do país no exterior, influencia a nossa política interna e externa, afeta a nossa economia. Na maioria dos povos civilizados do mundo não é assim. Inúmeros presidentes americanos fizeram coisas muito mais questionáveis e nem se sondou a hipótese de suas prisões. Presidentes europeus, primeiros ministros europeus, mais ainda. É uma coisa extremamente terceiro-mundista decretar prisão de ex-presidente, prisão provisória, prisão temporária, prisão preventiva de ex-presidente. É aplicar o direito penal onde a política deveria resolver ou deveria ter resolvido. É de todo lamentável. O Mauro Cid foi preso novamente. Ele depunha a um juiz federal auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, a fim de confirmar dados da delação, colaboração premiada dele, também chamada corretamente de colaboração premiada. O depoimento do Cid na Justiça Federal, em Brasília, já durava 9 horas, o que por si só já é bastante cansativo e degradante, sobretudo para quem já não é mais menino, já está na idade madura, como é o caso do Cid, e deve ser também do juiz que o ouvia. Ao final dessa extenuante jornada, foi decretada a prisão do Mauro Cid. Motivo, conversas vazadas de Zap, em que o Cid criticava aos seus inquisidores e dizia que o país, palavras do Cid, o país é governado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Essa decisão, pessoal, ela repristinou a prisão. O que é repristinar? É fazer voltar a valer. Por quê? Ela se embasou no fato de que o Cid estaria, em tese, obstruindo a justiça e descumprindo medidas cautelares concedidas como condição da concessão da liberdade provisória dele, Mauro Cid. Liberdade essa agora revogada. As condições reveladas pela imprensa para esta decisão foram o recolhimento domiciliar e o distanciamento de outros indiciados, exceção dos familiares próximos a ele, tornozeleira e abstenção de redes sociais. Ou seja, essas foram as condições impostas para a decisão que concedeu a liberdade provisória do Mauro Cid. Não se revelou até aqui eventual compromisso assumido pelo Cid, quando solto, de não comentar atos
do processo a que responde ou eventual proibição de utilização de telefone celular ou aplicativos de mensagens por ele. Aliás, essas proibições modernas, paliativos e substitutos da prisão, elas são fora da curva. Eu me recordo aqui que a esposa do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, para a sua soltura, dentre outras medidas, ela foi proibida de ter acesso à internet. Resultado, ela fugia de Wi-Fi durante o cumprimento da medida, igual o diabo foge da cruz, e só usava telefone fixo. Um entregador de pizza revelou à revista Veja, na época, que chegou ao apartamento dela para fazer uma entrega e a mulher estava assistindo Sessão da Tarde e vale a pena ver de novo. Só assim. Pessoal, como só se revela ao público em geral aquilo que o relator do inquérito autoriza, não se sabe ao tempo desta nossa conversa se há alguma outra medida descumprida pelo Cid e que justifique a sua nova prisão. É por isso que eu sempre critiquei aqui aos inquéritos sem fim e ao vazamento seletivo de informações acobertadas por sigilo judicial. Dos primeiros, os inquéritos sem fim, se pode dizer que tornam o delegado senhor do bem e do mal, e o indiciado já um culpado privado de direitos, mesmo sem condenação judicial. Quanto ao vazamento, põe e depõe no poder e do poder. O vazamento seletivo de informações de inquéritos e processos que tramitam em segredo judicial, esse vazamento influencia resultados de eleições, execra imagens e reputações, conforme o fígado, o amor e o humor de quem autoriza a veiculação. E a defesa dos investigados, dos processados, dos réus, não tem o que fazer. Para vocês não dizerem que eu estou falando do Cid ou do Bolsonaro, eu vou falar aqui, para exemplificar essa questão do vazamento seletivo de informações, eu vou falar aqui do Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. Vocês se recordam? Era antevéspera da reeleição de Dilma, aquela que ela quase perdeu para o Aécio Neves e aquela que redundou no seu impeachment um ano depois, um ano e pouco depois. Vazou-se seletivamente, através de decisão do então juiz Sérgio Moro, uma conversa dela, Dilma, com Luiz Inácio Lula da Silva, então já ameaçado de prisão. Ele acabaria preso poucos meses depois. Ela arquitetava a nomeação de Lula para ministro do seu governo, para então evitar que Lula caísse nas garras de Sérgio Moro, porque Lula teria foro privilegiado, na verdade, foro por prerrogativa de função, e teria que ser julgado obrigatoriamente pelo STF, por esse foro por prerrogativa de função. Na época, o relator da Lava Jato no STF era o finado ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, e que em mais de um pronunciamento tinha criticado ao protagonismo, ao proativismo judicial do então juiz Sérgio Moro, que autorizou aquele vazamento de informações que influenciou, sim, e um monte de decisões políticas tomadas dali então. Não quero crer que o Cid tenha sido de novo preso, dessa vez por crime de opinião, ou porque criticou aos seus algozes, aos seus inquisidores. Quando eu digo não quero, é não quero mesmo. Eu não quero. Não que não seja isso.
Se a decisão tiver esse fundamento, pessoal, abre-se um precedente perigoso. No direito brasileiro, a gente segue a legislação escrita, principalmente em matéria penal. Não somos como outros países de língua e cultura inglesa, em que se segue ao precedente jurisprudencial, ao stare decisis, que dita as regras legislativas. Por lá, por esses países, as decisões dos tribunais têm força de lei, inclusive penal. Todavia, de uns tempos para cá, e sobretudo após o advento do novo Código de Processo Civil, em 2015, as decisões dos tribunais superiores passaram a vincular, a obrigar juízes e governos, como se leis federais fossem. Criaram-se as súmulas vinculantes, os temas de repercussão geral e a interpretação ampliativa dos tipos penais pelos tribunais, o que nunca pôde. Assim é que a homofobia virou crime, porque não tem lei escrita para isso, e a gente tem o artigo 1º do Código Penal, que é o princípio da anterioridade, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. E lei tem que ser pela própria imposição constitucional, lei tem que ser ato do Congresso Nacional e não ato decisório de juiz ou tribunal. Se existente esse precedente jurisprudencial da prisão de Cid por criticar aos seus acusadores, às pessoas que o investigam ou aos seus juízes, se crítica de juiz, de promotor, de delegado, passar da cadeia, nós estaremos diante de um precedente perigoso. Juízes e tribunais do Brasil inteiro vão poder começar a decretar prisões por conta de seus desafetos que os criticam em redes sociais, em aplicativos de mensagens, na imprensa, na mídia, na internet, etc. Perigoso. Imaginem-se, no meu caso, esse humilde juiz do interior das Minas Gerais, criticado em rede social, criticado por WhatsApp e que simplesmente começa a decretar prisões por aí afora porque foi criticado. Isso é muito perigoso. Abre-se um precedente muito perigoso. Eu não quero crer que isto tenha ocorrido. Vamos esperar, né, que se revelem mais informações. Essa decisão, até o momento dessa nossa conversa, essa decisão na íntegra não foi publicada ainda. A gente não sabe o que teria fundamentado, o que teria fomentado de fato, à luz do direito, a repristinação da prisão do Mauro Cid. Esperemos, né, que os homens da toga tenham tido algum fundamento jurídico válido para a decretação desta prisão, que não tenham sido as meras críticas realizadas por Mauro Cid através de um aplicativo de mensagens. Para terminar, uma frase muito bacana do ativista americano Malcolm X, que lutava pela causa da igualdade racial nos Estados Unidos dos anos 1960, 1970. Malcolm X dizia: as únicas pessoas que realmente mudaram a história foram os que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha,
inscreva-se no canal.